Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Estamos aqui de volta. Saudade de ver vocês. Forte abraço a todos. Aguardar aqui hoje Mestre Balão, um grande amigo soteropolitano, CTE, capoeiragem, lá de Salvador e de vários lugares do Brasil e do mundo. Marlon, meu querido Marlon, cara, muito obrigado pela com a gente lá, tá ok? Pela força, pelo companheirismo, foi muito legal. Mestre Balão! Maestro, boa noite. Como é que o senhor tá, meu querido? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tá show, tá maravilhoso. Deixa eu arrumar aqui só essa Ótimo. luz aqui, pra não ficar tão escuro também nem tão claro. Tá assanhado e pintou o cabelo, meu? Porra, cara, o cabelo aqui, o cabelo tá grisalho pra caramba. E cabelo grisalho, ele fica crespo, mais crespo ainda. Aí o cabelo fica todo louco, às vezes. Daqui a pouco joga um Rastafari aí, né, meu? Vou botar igual o mestre Duda. Pô, foi ele hoje, cara. Tava no meio do mato lá, lá em Curralinho, né? É, aqui perto, cara, é aqui em Mata de São João. Ah, é? É bem perto aqui. É uma zona aqui, região metropolitana, chamado RMS, né? Região Metropolitana de Salvador. Que Um local legal. bem. Eu não sei exatamente onde é o Curralinho, mas eu sei Mata de São João. Mata de São João eu Entendi. conheço, É bem é um local extenso lá. massa. Legal. Você viu a É, live que eu fiz, você viu a live que eu fiz com o Mestre Duda? cara, eu vi anunciando, velho, mas infelizmente, mestre, no corre retado. Ele Aí, tirou uma onda, desculpa. só que na verdade estava aqui em casa ele. Aí, tava aí, foi? Aí ele na sala e eu aqui, né, no meu escritório fazendo o negócio. Aí no finalzinho, o mestre Duda que ele dá um presente, entregar isso aqui na sua mão. Eu comprei uma máquina que vence o tempo. Sério, você, galera, tipo assim, eu peguei o celular, levantei, vou entregar na sua mão. Peguei o celular assim, atravessei minha mão e dei na mão dele. Cara, que porra foi Que legal. Mestre um Duda bom é uma barato, figura. cara. É meu Aí amigo há é. muitos anos, muito. Eu fui muito amigo do mestre Ezequiel, né? Aqui, ó, vou Sim. mostrar um pouco aqui. A gente está no nosso espaço aqui, mestre. Opa, Aqui é Fred, mestre Bimba e meu mestre Benivaldo ali, né? Aqui na maravilha. Grande Berival. sequência. Aqui é um Grande Berival. mosaico, um mosaico que uma aluna minha, uma ex-aluna minha fez. Um Que legal. mosaico aqui. Aí são aqui a árvore, né? Ah, Aqui legal, cara. os atabaques. A gente acabou uma aula infantil agora, eu e Coruja, um professor aluno meu. Aí tem Perfeito. as coisas que a gente faz aqui com pallet, para a criançada e os Puta, que legal, adultos cara. praticarem. Aqui a parte dos birimbaus para eles praticarem também. Aqui são os birimbaus oficiais, esses que estão aqui nesse suporte. São os birimbaus que só eu e os graduados que podem pegar, pegam. Entendi. Aqui. Aí aqui tem a parte das crianças, a gente mostra vários desenhos. Esse aqui foi um artista plástico, esse cara aqui, ó, Denis Sena. Esse artista Hum. plástico, que é um grande parceiro da gente, ele que fez Essa eu vou toda. conhecer. Que Ele é um cara fantástico. parceiro aí várias coisas de crianças, e aqui várias coisas sobre a Bahia, Maturralo, sobre crianças, sobre Salvador. Aí os tatames, bolas, as coisas da gente. O Que saco, que fan- tem que ter o saco, né? O saco tem É, que ter, né? tem que ter para dar uns bicos aí. E Que aí aqui legal, toda cara. a parte aqui, né, que a gente fala, né? O que rola aqui, que a gente faz pra caramba, samba, capoeira, dança, batuque, maculelê, afoxé. Ali uma frase que eu normalmente eu falo, capoeira sempre mais, né? Uma Hum. frase. Aí tem as coisas aqui do espaço e aqui mais aqui os anúncios, né, que é as coisas que a gente faz, né, Festival Internacional, o evento do Contramestre Quibão, notícias do jornal. Aqui tem esse quadro que é brilhante, é meu pai e Fred lá na Igreja do Bonfim. Que Aí, fantástico, ó, cara. aí essa sala é em homenagem a eles dois. Essa sala, aqui em cima tem quadros também pintados pelo artista plástico de Mestre Noronha, Mestre Pastinha, Mestre Pelé da Bomba, Mestre Que Ezequiel, legal. Mestre Gigante, Mestre Itapuã, Mestre Acordeon, tudo quadros pintados aí pelo esse artista plástico. Aqui, Mestre Olavo e Mestre Medicina, Mestre Olavo e Mestre Medicina, aqui Que comum, a gente bonito, hein, volta cara? aqui.
a gente volta para o mesmo local aqui que a gente estava Perfeito. com o Fred, aqui é uma sala que a gente aluga aqui, né? A gente Que sabe bairro que fica? fica no bairro do Costa Azul. A praia fica aqui na frente, a praia. Um pouco, Opa, vou bater aí. vão dar aqui 2 quarteirões já está na praia. Que 2 maravilha. quarteirões. É legal pra caramba, mas Salvador se tornou uma cidade muito cara, né, cara? Muitos anos, vou dizer aí, há 15 anos, Salvador se tornou uma cidade muito cara. É uma Né? cidade turística, né, mestre? É uma cidade turística. Ela está ali naquele limiar aí de vocês do Sudeste, né? Ah, sei. Perto do Sudeste, a gente recebe essa influência aí também do Sudeste, né? Da Assim como parte é que é. realmente. Mas só que a grana não gira da mesma forma, né? É, A né? grana não gira. Você sabe que não gira da mesma forma, é Não diferente. tira. A grana não Parece que gira da mesma forma. ela é represada em algum ambiente que não chega na mão da maioria, né? Cara, aqui é diferente. Aqui no Nordeste, eu vou te falar na boa. Aqui a gente que trampa, você sabe que quase exclusivamente com capoeira. A gente tem também, eu e minha esposa, você sabe que Flavinha, a gente tem uma empresa de esporte também. Sim, sim. Só que eu vou te falar que a capoeira, óbvio, é a principal via de trabalho da gente, mas é uma coisa que. Desculpa aí, tá batendo aí, que eu estava tentando ajeitar aqui. Arrumando, ao vivo é assim mesmo. E Ao aí, vivo é assim. rapaz, a gente tem que estar aí na batalha, né? Que Na, loucura, né? na Esse, batalha, esse esse Brasil espaço aí é exclusivamente para criança. Não, aqui é tudo. A gente Ah, tem é? aula todos os dias aqui. Nós Sério, temos cara? aulas todos os dias, terças e quintas, porque tá tudo. A gente já voltou desde setembro. A gente está em quando? A gente está em novembro, né? Não, a gente voltou desde. Outubro. Eu tô meio perdido, cara. Acho que é outubro. Né, Agora. não, a gente está em outubro. A gente está em outubro. A gente voltou desde. Gisela. Acho que foi julho que a gente voltou, recuperando, né, as Sim. coisas. Os E aí, danos, né? como tudo aí que aconteceu. E aqui a gente está metendo carga no espaço aqui, Que legal. porque aqui tem uma galera aí, ó. Tem vários alunos da gente aí, mestre aí, ó. Tem uma Tem a galera Cacau aí. tá aí, tá, o Marlon tá aí, tem gente pra caramba, nem dá pra mencionar. Mas, meu querido, eu quero saber da sua vida. Que dia começou a capoeira quando, onde, com quem e qual foi a sua relação emocional com a arte na sua primeira vez, meu querido? Fala pra mim, pra nós, né? Mestre, é o seguinte, primeiro saudar toda a galera que está aí, a galera da Sim. nossa escola, né? A galera está sempre colada, Que isso que é bom tá aí. bacana. Os amigos e as amigas que estão aí também. Aí saudar e dar uma boa noite bacana para todos. Contramestre Quibão tá aí, professor Aí, grande. Axé, E bateu muito Abelinha, na Catitu. Capim, Risadinha, Cavalo Marinho, B1, tem maior galera que eu tô vendo passar por aí. É Então, muita cara, gente. rapaz, eu comecei capoeira em 1984. Cara, você é velho de capoeira? Em 84, eu tô velho, tô acabado, mestre. Olha os cabelos, tô todo Ah, quase que acabado. nem eu. Quase que nem eu. Mas dá bom, tira tudo. Tô todo... Ó, que bom tá dando risada aí. Que bom você ver. Olha, vou aproveitar e dar uma bronca no seu aluno, né, publicamente Diga aqui, que ele aí. estava batendo no meio do Catitu, tá? Lá no curso do Ele Messi, não é doido, ele não faz isso lá no não, Messi eu Gato lá. duvido. Tava pesando, hein? Eu tava pesando. Esse negão aí é gente boa demais. É, gente E boa. aí, rapaz, eu inicio essa aí com 14 anos, 13, 14 anos. Na verdade, possivelmente eu já estava com 14 anos. Eu não lembro quando eu entrei, que foi na academia do mestre China. Mestre China Não daqui de tinha. Salvador, discípulo do mestre Medicina. E essa Hum. trajetória eu vou entrando, Catita tá aí também chegando, ó, Grande Catita, ó. Catita. Essa Catita aí é demais. É uma aluna minha antiga, amiga pra caramba minha. Ah, outra Catita. Legal. É É que tem o outra Messi Catita em Catita. Brasília. Sabe que era Sim, ele. sim, sim. Sim, já ouvi falar também. E nessa trajetória, cara, eu inicio como qualquer adolescente, né? De uma maneira bem despretensiosa, fazendo a capoeira e tudo.
E um amigo meu que colocou, e esse cara é grande amigo meu até hoje, ele veio treinar comigo, ele é irmão meu, que é Chico Sério, te Macaco, levou como virou teu aluno? e virou meu aluno. Pô, gente boa, pra cá, a gente é amigo desde muito guri, de 12 anos, 11 anos de idade. E ele morava em um bairro, que é o bairro da Pituba, até próximo daqui, Sim, e eu morava em conheço. Brotas, que era um bairro muito longe, onde o mestre acordeon morava também, um bairro longe. Só que essa academia era perto da casa dele. E, porra, Balão, tô fazendo Meu apelido de Balão já vem antes da capoeira. Vem Ah, com legal. 11, 12 anos. Ah, tô fazendo essa parada aqui na capoeira, aqui na Academia Longs, aqui na Pituba, com o mestre China. E aí eu digo, eu vou nessa, cara. Aí, mestre Toro do Piauí também aí, Grande amigo touro. aí. Nunca mais ouvi também, uma saudação. E aí, Grande touro. cara, porra, vamos nessa, aí embarcamos. Aí eu, na verdade, pela distância de Brotas até a Pituba, em 84, tinha 13, 14 anos, meus pais ficavam um pouco preocupados, tá travando, mestre? Não, aqui não, ele ser pra ela só. Vai mim tá Deve ser, bom. e aí, cara, meus pais ficaram preocupados e eu estava dormindo muito na casa desse meu amigo Chico. E não é bacana, meus pais não estavam gostando muito que eu, durante a semana, com escola, com tudo, e a gente estudava no mesmo colégio. E aí, Certo. pô, aí eu fiquei um mês e meio, 2 meses, com outro amigo também, Cecel, amigos. Uhum. E nessa, cara, eu fui, e aí fiquei pouco tempo, aí eu já entrei em outro trabalho, outra escola aqui, outro grupo de capoeira. Uhum. Fala, Flávio, a galera aqui também de Salvador, Grande Flávio, psicólogo. que é do Sabe tudo mais um Camugerê, pouco disso aí. é do Camugerê, a galera do Camugerê. E aí, É, rapaz, tem contramestre o Maitá também tá aí, é só a galera. E aí, eu vou fazer capoeira em Brotas com o professor Washington, que ele era aluno do mestre Onça Tigre, desculpe, Onça Tigre não, mestre Onça, Ayrton teve um Onça, susto. do mestre Ayrton Onça, do mestre Ah, sim. Bimba, O brabo, o brabo. daqui, o Brabo, exato, Ayrton Brabo, exatamente. E aí, rapaz, eu fiquei até mais ou menos 87, final de 87, fui para o mestre Buguelo, na Undina, porque o professor Washington ele parou de dar aula em Caramba. Brotas, então eu fiquei mais ou menos uns 2 anos, né? Fiquei 85, 86, 87 com ele aí. E aí fui para o mestre Buguelo, e nessa, cara, fiquei um ano com o mestre Buguelo, e aí Buguelo foi para, se eu não me engano, foi para o Uruguai, foi fazer alguma coisa. Ele estava na transição, saindo do mestre Medicina para entrar no Hum, mestre Miguel Preto. E sei, aí sei. teve alguma coisa que eu acho que o mestre Miguel Preto arranjou alguma coisa para ele. Eu não recordo assim muito bem. Eu sei que teve uma viagem dele. E aí foi quando mestre Beto Pequeno, que é chamado de Beto Baraúna, aluno Hum, de Buguelo também. Aí Beto, eu já firmei amizade porque eu estava no mesmo grupo. E aí Beto veio, cara, eu vou te apresentar uma pessoa que eu já conhecia porque a gente já estava circulando em as rodas que ele estava, que era Benivaldo, meu mestre. sim, o grande E Benivaldo. nessa, É na aí Estados Unidos, né? Benivaldo mora na Noruega, meu mestre mora na Noruega, Perfeito. na Noruega. E É aí, nórdico, mestre, né? É exatamente, os viking. nórdicos, tá lá exatamente, nos países. E aí, rapaz, eu fico com o Benivaldo até hoje, eu sou aluno dele, formado por ele, né? Eu tenho essa Perfeito. trajetória toda com o Benivaldo, tive uma passagem pelo mestre Ramos, que eu até falei com o mestre Ramos hoje, Ah, que então legal. eu morei no Rio de Janeiro 90, 91, eu fiquei nesse período final de 90, assim, ou setembro, outubro, até 91 no Rio de Janeiro, eu fiquei um tempo no Grupo Senzala, com o mestre Ramos, tendo aula no último horário lá na Travessa Angrense. E aí Perfeito. também foi uma experiência fantástica para mim, né? Eu já estava viajando aqui para Aracaju, né? Em 89 eu já tinha feito uma viagem com Benivaldo, com Ferreira, com Beto, os mestres, que não eram mestres nessa época, em 80 eu já estava fazendo uma viagemzinha por aqui. E em 90 eu vou morar no Rio e eu tenho essa passagem pelo Grupo Senzala também, que para mim foi muito bacana. Eu estava falando até com o mestre Ramos Maravilha. hoje que
Porra, aqui em Legal. Salvador, na época que eu saí daqui, cara, aqui em Salvador, e até hoje, ainda não admite galopante, né? Meu irmão, eu cheguei no Rio de Janeiro, mestre, era galopante que estourava pra tudo que é lado, meu irmão. Eu digo, "Uai, mestre, eu tava Sequência falando, desse bimba, é? rapaz, o galopante É o estourava três, pra é tudo o que é três lado. pancada, é? Meu irmão, é só 3 pancadas e ponteira, parmear para meter na baiana, né? Entrar na baiana Rapaz, quando eu vi essa parada, cara, eu digo, rapaz, eu vou ter que me enquadrar nessa onda, assim, eu vou tomar cada piau aí que eu vou ter que me enquadrar nessa onda aqui, velho. Porque a Que gente não loucura. fazia aqui na Bahia, a gente não fazia, Sim. e não faz muito ainda, né? Esse lance do É década de galopante. 90, rapaz. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Recife, era assim, nessa linha. Porra, galopante, eu Porrada. digo, eu já vi algumas coisas, porque alguns alunos de Falcão, como Taboca, Sabiá, Sim. eram amigos meus, Doente. principalmente Taboca, Duende, essa galera, então eu já estava ali, e a gente do grupo Quilombolas, eu era do grupo Quilombolas com o meu mestre Benivaldo, a gente tinha uma relação próxima, porque onde Falcão, o mestre Falcão dava aula no Canela, é um bairro próximo ao Garcia, onde era o reduto do Quilombolas, onde eu fazia parte do reduto do Quilombolas. E aí os caras Perfeito. já estavam numa de meter a mão, meter galopante, mas não era muito. Aqui na Bahia não tinha, cara. Na verdade, não tinha isso daqui. E aí, rapaz, quando eu chego no Rio, eu vejo o miserê pegando no centro, comendo no centro. Eu digo, rapaz, eu vou ter que me enquadrar nessa onda aqui. E, na verdade, eu gostava, né? Eu sempre gostei um pouco da parte de luta da capoeira, né? Sim. Pelo menos a pedreira, que eu tenho um mestre pedreira pra caramba. Benivaldo é super pedreira, né? E Eu sei. depois passo pelo mestre Ramos também. Aí já viu essa história aí. Aí Amo. a trajetória já foi em cima um pouco disso, né? E a gente que passou por a década de 80 e 90 aí, que foram épocas cruciais nesse campo da coisa mais um pouco mais apertada na capoeira. Então, se a gente conseguiu permanecer, é porque a gente conseguiu segurar uma onda. Ó, e contra mestre Olho de Gato do Ceará, mestre Girafa, Opa, Lu Faustino, tem maior galera aí, mestre. Gente pra caramba aí, uma gente galera pra massa caramba. aí. Eu gosto de você, hein, cara. Caramba. É uma galera massa aí. Aí, Parabéns. ó. Buja aí, ó. Formado Buja, Capoeira Brasil aí também. E nessas andanças aí, essa galera do Capoeira Brasil, nessas andanças eu comecei a fazer relação, né? Por exemplo, aí eu comecei a viajar pra caramba aí pro sul, sudeste do país e pro sul. Sim. Depois que eu fiquei no Rio de Janeiro, aí em 92 eu já fui pro evento do mestre Paulinho Sabiá. Em 91 eu fui pro evento do mestre Mão Branca. Aí comecei a viajar pra caramba. Muito aí o Sudeste, pegando mais o Sudeste, aqui o Nordeste, e às vezes davam uma pintada no sul do país, porque a gente ia de pé duro, né, cara? Era ônibus pé duro, nessa época não tinha avião, não. E Tinha aqui papo não, né? o Nordeste é Com a longe pra rapadura, né? porra. Com a rapadura, né? E aí, para segurar a rapadura e bolacha creme crack, eu já voltei de São Esse. Paulo. Eu já voltei de São Paulo, mestre, arregada bolacha creme crack, que o dinheiro acabou, meu irmão. O dinheiro acabou. Salvou a 36 vida, horas né? de 36 horas de viagem. Eu voltando de um evento, de um campeonato na USP do mestre Gladson, que Sei. foi a CPUSP, aquelas Sim, sim. clínicas que o mestre. Foi em 91 isso, e a gente foi de buzu, a comitiva da Bahia. Meu irmão, o dinheiro acabou, eu voltei de. Mas foi super legal, essas viagens de capoeira, essas aventuras. Pô, Bom barato. Pô, cara, lá tinha, nessa clínica, eu já conhecia esses mestres, mas ali naquele momento, eles estavam todos juntos, eu nunca tinha pego eles todos juntos, mestre Canjiquinha, mestre Bobó, mestre João Sim. Pequeno, mestre Ezequiel, todos juntos nessa clínica lá do mestre Gladson, que eram uns eventos super bacanas. Aqui eu já conhecia cada mestre desse, mas Perfeito. eu não me recordo de ter eles juntos naquele momento, em um momento aqui na Bahia, entendeu? Eu ia na academia do mestre Bobó, aqui no Dique do Tororó, no mestre João Pequeno, lá no Forte da Capoeira, do mestre Canjiquinha, ali na parte da. É um conjunto habitacional, uma associação que ele dava
aula me fugiu o nome aqui, Meziquiel nos Resgate. Enfim, eu já tinha essa parada, né? Aí, Perfeito. ó, Oswaldo tá aqui também, um amigo aqui, ó, que já fez umas viagens, cara, de buzu aqui, eu e Oswaldo mesmo para Brasília, eu e Oswaldo, a gente, quando inaugurou a Escola Brasileira do Mestre Oscar, foi eu e Sim. Oswaldo daqui de buzu, pegando Você estava buzu lá pra cá. também? Tava em 94, cara, eu e Sim. Oswaldo tava lá já com a relação um pouco, já aos poucos com o Mestre Oscar, e eu fui, porque a batida estava naquela onda da capoeira mesmo, você tá na aventura, né? Comendo capoeira, né? Exatamente. Que Comendo. loucura. E aí, cara, foi tudo isso. Minha vida da capoeira é parecida com a grande parte da vida de muitas pessoas na capoeira, né? Então é muito parecida. Exatamente. É Mas, muito você tem um parecida. feedback legal, cara. A gente podia fazer, não a gente, né? Mas seria interessante fazer uma coleção de aventuras, histórias de capoeira de viagem. Não hoje em dia, a gente já faz avião, curtição, é de Ah, 90 para trás. Seria interessantíssimo, cada coisa absurda mesmo, creme crack e tudo mais. aqui, Mas me explica ó. uma coisa, meu Deixa balão. eu só falar uma coisa aqui, ó. Chegou aqui, ó, mestre Marquinho Coreba. Esses Opa, caras, meu irmão, ó, esses caras lá no Capoeira Gerais, eu peguei a época, canta muito, mestre Moreno. Marquinhos, eu peguei da época Negrinhos de Sinhá, cara. Eu peguei Negrinhos de Sinhá, Mão branca, eu mestre fiz Mão isso. Branca. Meu irmão, esses caras arrancavam meu couro, meu irmão, arrancavam meu couro lá. Isso aí, Hoje é Marquinhos deve amigo, estar. né? Ô, porra, meu irmão, esses caras também, eu não vou mentir que eu era carne de pescoço. No outro ano eu tava lá de novo. Eu acho que eles não acreditavam que eu tava lá de novo. Cara chato, né, meu? Esse maluco tá aqui de novo, velho. Que cara chato retado é esse aí. E canta muito Coreba, né, Oswaldo. meu? Sou Oswaldo fã dando dele. risada. Oswaldo também fez umas viagens assim também. Oswaldo É, que também legal. foi. A Que galera. maravilha. E aí, Mas, mais uma coisa só complementando, uma coisa ah, bacana, mestre, pelo menos comigo e na grande parte, essa galera que a gente trocava porrada, assim, óbvio que ficava um pouco naquela onda, mas eu sou um cara mais sociável, né? Isso aí é um pouco até da minha forma de ser, que eu acho bacana. Eu trocava porrada com o cara e tudo, depois eu ia trocar uma ideia, se desse para trocar uma sim, ideia, eu trocava a ideia, não ficava de zanga, não, trocava, óbvio que um olho no peixe, outro no gato, na hora da roda é outro esquema, né, meu irmão? Na sim, outro claro, fazer esquema, berimbau. mas só que eu fiz grandes amizades, entendeu? Grandes amizades, inúmeras amizades super bacana. Dessa forma, entendeu? Porra, era uma parada muito dura. Era uma onda que era muito dura mesmo, que era dura, muito dura, né? Você sabe muito Entendi. bem disso. Mas Perfeito, com enfim, certeza. mas fala aí. Mas diga aí. Mas veja só, independente, porque a gente vai se conhecendo como capoeirista com o passar do tempo, né? E você falou que entrou na capoeira de uma forma assim meio aleatória, um amigo te levou e foi assim, sem pretensão nenhuma. Por que ficou? Qual é a ferramenta que a capoeira tinha que te capturou? Por que ficou na capoeira? Rapaz, ó, primeiro é o seguinte. Aí eu sinto uma ligação espiritual com ela. Então, por exemplo, essa sala aqui e os nossos ambientes de capoeira, ele tem uma essência espiritual envolvida. Então, aqui tem toda uma parada que os mestres estão me olhando e esses mestres eu tenho conexão com eles. E tem outros para Ó, estarem aqui também, como o mestre Nô, outra figura, mestre Boa Gente. Tem outras grande. figuras para estarem aqui também ainda, que a gente vai colocar. Entendeu? Então, oi, Ábia, a galera chegando, mais gente chegando aí. Abre Uma aí, galera aí. chegando. Massa. E aí, mestre, primeira conexão, né? E por eu ser baiano, soteropolitano, eu acho que tem uma coisa mais latente dentro disso, porque Salvador respira isso de uma maneira, até isso até de uma forma muito, eu vou falar até uma maluquice, respira isso organicamente, porque respirar é orgânico, né? Mas isso Exatamente. tudo Foi aí, redundância, mas valeu, valeu, isso mesmo. é uma redundância mesmo isso, mas a galera me entendeu, né? Então, Ah, a Bahia, isso daqui exala pelas paredes, está no ar, em todo que é canto, entendeu? Valeu, sei. Ábia, obrigado também. E aí, cara, tem um lance espiritual dessa conexão, então muito forte dentro disso. E aí eu deparo com a época da capoeira, eu sempre fui também um cara muito de treino, eu sempre gostei de treinar muito.
E essa Perfeito. época da década de 80 e 90 foram épocas que a capoeira estava numa pilha de treino retada. Foi a época muito do tecnicismo, né? Inicia o tecnicismo mais forte na capoeira, né? Exatamente. Tanto que a gente vê publicações, e Fred Abreu falava muito, Mestre Doda, um irmão meu aí, ó, Mestre Não, Doda, irmão, Doda, Mestre satisfação Doda nossa. de Feira de Santana, Mestre Doda de Feira de Santana aí, do Grande Doda. Acarmo, uma grande escola de capoeira também aqui do Mestre Macaco, de Santa Amaro. E aí, Sim. rapaz, tinha aquele lance muito de treino, eu sempre fui muito ligado em treino, né? Essa parte atlética também da capoeira. E isso me cativou, e aí vem o lance da luta. E Hum. aí eu encontro, no meu decorrer da minha trajetória, um cara como o mestre Benivaldo, entendeu? Que nem E aí, gosta, né? cara, isso me catalisou uma onda dentro de mim que, porra, foi muito louco isso. Então eu acho que é a ligação do espiritual que me fez ficar na capoeira, com a parte luta atlética, entendeu? Hum. Então eu acho que foi muito isso que me fez ter essa ligação e eu permanecer e agradecer a Deus, né? Com toda com tudo isso, né, que vem acontecendo aí na minha vida com a capoeira. As pessoas às vezes pensam que, às vezes, de repente eu não sei, né, mas as pessoas pensam que às vezes a vida da gente como capoeirista e empreendedor, sociocultural esportivo, profissional de capoeira, viajando e tudo, é uma vida fácil. Não quer dizer que seja difícil, mas é uma vida que eu escolhi e eu não me arrependo dela, né? De ter feito essa escolha. Então, mas, tipo assim, é uma coisa que você tem que. A capoeira é uma profissão muito nova. Então, a gente tem que saber como fazer conduções dentro dessas perspectivas de um trabalho, de uma profissão nova. Então, a gente tem que ter paciência para algumas coisas, para saber como conduzir os trabalhos da gente. Então, a nossa escola tem muito essa sintonia, né? Você conhece um pouco, você é meu amigo também há um bom tempo aí, a gente conversa muito. Então, a nossa escola tem Perfeito. muito essa sintonia, né? De trabalhos muito em coletividade, de um agregar para o outro, dentro dessa dimensão do mundo, um ajudar o outro, né? Então, aqui eu tenho vários alunos que estão aqui. Aí, o Ó, professor Axé é Xen. um exemplo, o Axé é um exemplo disso, o contramestre Quibão é um exemplo disso, e tantos outros que estão passando por aqui, que aqui a gente tem um caráter muito de irmandade, mas só que a gente tem um caráter de irmandade dentro da escola, que é óbvio que também dentro do caráter de irmandade também existe alguns momentos de conflitos, né? Que a gente tem que saber harmonizar isso, ter a maturidade, mas acho que também tem uma coisa que é o caráter de irmandade junto com perspectivas profissionais. E quando às vezes você junta esses dois, você tem que fazer um equilíbrio bom e tem que ter muita conversa para se equacionar isso. Entendeu? Equalização, exatamente. Tem que ter muita conversa para se. Então, acho que nossa escola, nesses últimos 8 anos, mais ou menos, 9 anos, a gente chegou nesse patamar mínimo sustentável em termos dessas perspectivas de relacionamentos. E isso cria uma possibilidade dentro da escola para a gente conseguir aquelas pessoas que queiram entrar pela parte de dar aula de capoeira, não ser profissional, mas dar aula de capoeira, às vezes não ser remunerada, é fazer um trabalho social que precisa também ser sustentável, que as pessoas pensam, fazer um trabalho social é só abrir uma turma, não é isso. Não é Não, só isso, não entendeu? mesmo. Porque você precisa de perenidade, porque naquele momento que você abre um trabalho social, você, de certa forma, você cria perspectivas para aquela garotada que está ali, e eles não têm grandes perspectivas de lazer. E a Exato. capoeira começa a ser uma perspectiva de lazer bacana para eles. E aí, Exatamente. se você não dá continuidade, você, de certa forma, você dá uma tesourada nessas perspectivas emocionais que você que injetou naquela criança. Foi você que E não é injetou. bom, porque tem a vazante da perspectiva. Se fica um buraco, ele tem que preencher com outra coisa imediatamente. Aí que é o Perfeito. problema. Exatamente. Então, tem uma responsabilidade sobre isso. Exato. Exatamente. Então, quando um aluno meu, que eu tenho algumas que querem trabalhar só dentro do campo social, sem ser remunerado, por exemplo, dentro da nossa escola,
quando uma pessoa ela já começa a entrar na fase de monitor, que o que a gente usa cordão, né? O cordão Sim, amarelo e azul, além da mensalidade, ele já paga uma taxa de anuidade que é simbólica, tem uma anuidade, que é perfeito. uma taxa só no ano, que é simbólica, eles continuam. Se esse aluno que ele está fazendo um amarelo e azul, ele está fazendo um trabalho social sem remuneração nenhuma, está dentro aí das normas básicas da nossa instituição, esse aluno é isento de pagar a anuidade. Por que a gente enxerga isso? Porque a gente gera um estímulo para que o cara, o que ele recebeu de coisas boas com a capoeira, ele está devolvendo de uma forma gratuita. Sim, Então, sim. e a gente potencializa isso. A gente potencializa essa relação, entendeu? A gente vê uma coisa muito benéfica, porque quando a gente consegue fazer um trabalho de capoeira dentro do cunho social que nossa escola, principalmente aqui em Salvador e na Redondeza, Contramestre Quibão está fazendo isso em São Paulo há muitos anos, teve um trabalho muito bom em São Paulo, o Contramestre Quibão, e aí teve uma baixa por conta que ele passou na faculdade e tudo. O professor Axé também no Espírito Santo. Aqui a minha galera aqui, que a gente está aqui em Salvador e nas redondezas, nas cidades aqui vizinhas, em Juazeiro também, que eu tenho um aluno meu, eu sempre influencio, porque eu falo assim, cara, a gente já está fazendo uma coisa que é um grande furo, buraco no Brasil, que é educação junto com lazer e dentro de perspectivas culturais e esportivas. É Então, cara, psicoticidade, né? é o Afetividade. quê? É o quê? É a afetividade dentro Pronto. da Aí atividade. junta isso tudo, mestre. Pô, dá um efeito bacana. E aí o que a gente colocou nas normas básicas da nossa escola? Aquela pessoa que faz isso e não recebe nenhuma remuneração. Agora, se ela der aula remunerada em uma escola e tudo, não. Aí ela está ganhando dinheiro de capoeira. Mas se ela só está dedicando aquilo ali, um tempo da vida dela, 2 horas por semana, em um trabalho social, ela é isenta da taxa de anuidade. Então, isso é um estímulo, né? Para as pessoas Sim, da com nossa certeza. escola fazerem o trabalho social. Mas também tem um estímulo para ser profissional de capoeira também. A gente tem um Perfeito. estímulo, mas eu faço uma divisão em camadas, né? A Ah, primeira grande camada são aqueles capoeiristas, os amantes da capoeira. E também as pessoas que não são capoeiristas, mas que amam a capoeira. É uma grande camada. O que sim. a gente faz dentro da nossa escola? Cada vez mais a gente puxa essas pessoas para uma segunda camada, que é a camada institucional, para elas entenderem institucionalmente a capoeira e agirem de forma institucional. Olha, Entendeu? interessante. E aí, com isso, tem sim, Flávio. A gente já está do estado de Sergipe também, com o instrutor Japão, que é Legal. no interior. E aí, cara, Interior. aí a gente puxou a pessoa para esse ambiente institucional, para ela entender todas as circunstâncias institucionais, ou então grande parte das circunstâncias institucionais que a capoeira ela sempre está nos direcionando. Aí chegou uma aluna minha aí, ó, mestra Carol também aí, formei Grande, mestra no Carol, ano tive com ela. passado aí, Carol. Eu tive E com aí, ela. cara, mestre Ricochete chegou aí também, e uma galera, amigos pra caramba. Ricochete também foi aluno meu, aí que é cantador, monitor, cantador, tem uma galera chegando aí, mas a Eu bem tá galera tá... anotando aqui. Eu tenho que abrir outro aqui, espaço, para não acabar no meu celular, tanta gente. Aí a mestra Carol dando um oi aí, mestra Grande, Carol. Carol. Então, Carol é uma grande representante disso que eu estou dizendo, que Carol, ela é cria da nossa escola praticamente. Carol fez um tempo capoeira com a linhagem do mestre Nô, mas ela foi cria aqui da nossa escola. E Carol, eu falei para ela esses dias, ela foi uma grande formadora da nossa escola também, Legal, entendeu? Ela foi uma legal. grande formadora da nossa escola também. Então, porque ela me pega muito novo, cara. Ela me pega com 23, 24 anos de idade, entendeu? É quando eu conheço o Carol, começo a dar aula para Carol, eu tinha 23, 24 anos de idade, 22 anos de idade, Ah, entendeu? Então, ela também, ela formou a minha tá na personalidade base ali, né? capoeirista. Ela formou minha personalidade, porque ela me ajudou, né? Que o aluno, ele ajuda, né? Ele ajuda, Ah, às vezes, quando ele desafia sem querer o seu orientador, o seu orientador, o professor, seja o que seja. Mas isso aí, isso de certa forma, é um estímulo. Então, isso
fez com que a gente amadurecesse dentro desse campo institucional e puxar as pessoas do campo institucional. Por quê? Muitos amantes da capoeira, na minha visão, muitos amantes da capoeira, sem querer, essas pessoas se tornam nocivas à capoeira. Por exemplo, tem uma pessoa que é amante da capoeira, ama mesmo a capoeira, mas quando faz uma roda de rua, ele não quer saber e deixa a porrada estancar de qualquer forma na roda de rua. Sim. Essa pessoa, ela não consegue entender a capoeira dentro da perspectiva institucional, porque pensa que a capoeira é roda de rua e pode tudo, e pode estancar a porrada, pode quebrar tudo, e não pode, cara, não é assim. Não mesmo. Não pode, filho, não pode. E isso foi uma época, porra, mas Balão, eu já vi você fazendo isso. Porra, eu estava lá atrás e eu, de certa forma, eu não tenho orgulho sobre essas coisas. Mas foram ambientes que eu estava inserido e foi uma perspectiva da época da capoeira. Mas eu não tenho orgulho disso. E não justificou de reproduzir isso, né? E não, pronto, mestre, perfeito. É exatamente, não justifica. Então, o que a gente faz com a nossa galera? A gente puxa a galera para dentro da concepção institucional. Sai do amante ali, sai do amante não, o amante continua, mas esse amante ele vai para dentro da perspectiva institucional, com esse olhar um pouco mais amplo para a capoeira. Aí, essa pessoa que já tem esse olhar minimamente já estabelecido, essa pessoa já pode se tornar um profissional de capoeira. Porque dentro da nossa escola, a pessoa ela não sai diamante da capoeira, da camada diamante, direto para profissional. Não passa. Ela não passa, ela não queima etapas. Ela tem que passar pela etapa institucional, dessa formação, de entendimento. E a etapa institucional, eu não estou dizendo que ela tem que dar aula de capoeira pela uma via social. Não tem nada a ver, não é isso. Ela tem que entrar pela essa via de concepção institucional. Por exemplo, eu falei esse exemplo de uma roda, mas eu falo também de concepção de valorização dos mestres antigos. Que isso é uma tradição muito forte da nossa escola. Isso é uma tradição fortíssima da nossa escola. Entendeu? Dentro dessa perspectiva. Pô, mas os mestres antigos... É claro, cara. Os mestres antigos, se não fossem eles, a gente não estaria aqui fazendo essa live, conversando de uma maneira bacana, entendeu? De uma forma que... Pô, obrigado, Flávio. Legal, mano. E aí, cara, é isso que são perspectivas que a gente vai... Eu dei 2 exemplos muito rápidos aqui, mas são exemplos que ilustram essa perspectiva institucional de uma forma que seja mais tangível para as pessoas enxergarem e verem como é que a gente contempla. E tem muitos outros fatores envolvidos, né? Por exemplo, aqui, quando a gente está aqui na nossa academia, no nosso espaço, e quando a gente vai também visitar os outros, a gente preza pela integridade física e moral das pessoas que estão ali, entendeu? Então, isso tudo, por exemplo, às vezes tem uma situação que pode se tornar um pouco crítica dentro dessa concepção aí do negócio ficar um pouco mais tenso na roda. E eu falo para os meus alunos, cara, eu tenho alunos que às vezes são casca grossa, são os caras que gostam da parada. Quando vocês sentirem isso e sentirem que o ambiente não é favorável, de repente, até para... Porque às vezes você pode fazer uma trocação dentro de um ambiente que você consiga conter... Você vai ter um controle, você vai conter ali as emoções. Mas você faz uma trocação, entendeu? Tem um mestre Paulo Reis aí também, chegou aí. É mestre Paulo Reis, né? Não sei, Paulo Reis. Massoterapeuta, Paulo Reis. Paulo Reis, enfim. Então, isso são coisas que a gente vai cada vez mais conversando muito dentro da nossa escola, e eu converso com a galera. Eu tenho, e eu sou disso, e eu fui criado dentro disso, do aspecto do guerreiro. Mas o guerreiro, ele tem que se estabelecer muito emocionalmente. E essa é a nossa busca, é uma busca interminável, porque nós somos seres humanos e a gente tem perspectivas de errar no caminho, no decorrer do caminho. Por isso que a gente trata também um caráter muito de irmandade dentro da nossa escola, que é um ajudando o outro, irmãos e irmãs. Entendeu? Às vezes parece uma viagem muito grande, mas a parada rola assim dentro aí da gente. Mas é isso mesmo.
Eu acho interessante esse aspecto que você fala sobre o aluno não onerar quem faz o trabalho social. Os gregos chamam isso de reequilibrar a balança da vida. E isso é importante, porque a pessoa se sente grato por restabelecer uma ligação com o que ele fez. Se auto-agradecer e oferecer para as terceiras pessoas esse tipo de coisa. E a sua Perfeito. capoeira, desse formato aí, porque é o seguinte, ó, alguns são mais profissionais, são mais cantadores, outros mais lutadores. A gente sabe que a prosperidade ela é individual. Pode ter um grupo de 10 pessoas. Se um não estiver conectado, ele não prospera. E a prosperidade não é coletiva. Mas se aquele coletivo está conectado numa linha central de objetividade, de convergência, de trabalho, de se autoqualificar e tudo mais lá, todos vão prosperar naturalmente, entendeu? E esse é o Exato. tipo de trabalho assim que não quebra, não tira as fases, né? Só vai nascer aluno, graduado, professor, e dá as suas perspectivas. A pessoa consegue em si se estruturar, consegue prosperar também. Aí sim, aí vê que o grupo prosperou, mas não, cada indivíduo prosperou baseado em uma linha única de pensamento. Isso é muito positivo dentro do grupo de Mas tem uma capoeira. coisa, mestre, que é uma coisa que é o grande desafio da nossa escola, que eu acho que a gente chegou em um patamar, como eu falei, nesses últimos 7, 8 anos aí, atrás, 9 anos no máximo, a gente chegou em uma equação que foi muito bacana, que é como você crescer. Óbvio que tem, como você está dizendo, particularidades, né? Sim. Nisso daí, mas como você crescer nessas circunstâncias junto. Isso não é Sim. fácil. Não. Crescer junto não é fácil. Prosperidade não é coletiva, é individual. Quando faz a coletiva, é um trabalho a mais. Exatamente. Então, cada um vai trazer um pouco do que tem. Por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo aqui agora. Nós temos 2 cursos que é chamado do MEC, é Método de Ensino para Criança. É uma coisa como você tem na sua escola também, e a gente Perfeito. criou já há um tempo, desde 2014, nós criamos o MEC aqui na nossa escola, através muito de trabalho, como você tem, e tantas outras escolas de capoeira têm. E Sim. nós criamos um método de ensino. Nesse método de ensino, nós temos dois encontros anuais, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, sempre com abordagens diferentes. O que vai Perfeito. acontecer? O que faz? Por exemplo, agora a gente vai ter, no dia 6 e 7, outro curso desse. 6 e 7. E aí tem uma parte do curso que vai ser práticas compartilhadas. Então, o contramestre Kibon, por exemplo, o contramestre Kibon vai ser um desses. Ele vai mostrar o que o método, o MEC e a sua trajetória na capoeira contemplou. Ele vai mostrar uma determinada dinâmica que foi proveniente dessa fusão da trajetória na capoeira e o que ele aprendeu com o MEC. Então, Olha que ele vai legal. compartilhar a sua prática. E aí, professor Coruja faz isso também, professor Arco-Íris faz isso, instrutora Chap... Então, vão ser 5 a 6 que vão compartilhar suas práticas provenientes dessa estrutura que nós montamos. Entendeu? Então, isso é super importante, porque é uma mesa redonda, que é onde a gente troca ideias, né, cara? A gente vai São trocando laboratórios, ideias. né? São laboratórios que aí a gente vai compartilhando isso. E isso, por exemplo, o MEC, que é o método de ensino para criança, é um método. Método quer dizer caminho. Então, o método, ele te dá o caminho. E aí você abre várias frentes que são as suas dinâmicas, que são as suas didáticas, né? Às vezes as pessoas confundem Sim. isso daí. Entendeu? Perfeito. Então, Então, o MEC ele é orgânico, então, né? Ele vai se aperfeiçoando. não, o MEC, ele tem uma função onde ele existe já a base sólida que aos poucos ele vai ter mudanças. Mas dentro dessa base se ramificam as dinâmicas, as didáticas. E é isso que Legal. essas práticas compartilhadas a gente vai fazer. Então, Coruja ele vai dizer assim, ó, através do MEC, dessa estrutura, por exemplo, nós temos 3 bases dentro da estrutura do MEC. Primeira base forte é a ludicidade. Então, quem trabalha com criança, se você não trabalha bem dentro do aspecto lúdico da capoeira, você vai se perder.
Sim, Se você trabalhar com criança pensando que é um adulto, e olhe lá que o adulto também adora a parte lúdica, mas com a adoro. criança você tem que efetivar mais isso, você vai se perder. Então, a base central do MEC é a ludicidade. E aí Perfeito. vem mais duas bases que vão dar uma substância legal para ela. Ludicidade, entendam, dentro da parte da musicalidade, dentro da parte do gestual dos elementos que você vai fazer com a garotada, dentro da parte das dinâmicas coletivas, das brincadeiras que você... Então, isso tudo é da ludicidade, que você sabe muito bem disso, né? Óbvio, muito Perfeito. bem, até mais do que a gente. Estou E aí aprendendo. vem, e aí vem mais dois suportes que são trabalhados dentro da ludicidade, que primeiro é a realidade. Então a gente trabalha dentro da realidade das crianças. Vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um contato muito grande com a formiga. A gente tem muita formiga por aqui, né? Então, Ah, a gente tem uma música que é vem a formiguinha andando para lá e para cá. A formiguinha é a cabeçada. Então, as crianças, aqui no Brasil, tem muita formiga, né? Aí, por exemplo, a professora Arco-Íris está na Alemanha e ela está num local onde tem muito lance do cavalo. olha, Então, ela fez um elemento corporal, que é a subida com as duas pernas para entrar na bananeira, como se fosse dar o coice, o cavalo dando aquele coice com as duas pernas sim. assim. É o cavalo. Então, ela trabalha com a realidade, nós trabalhamos com a realidade das crianças em cada local. Então, Que não não deixa pode de ser ser um só... resgate também, né? É um resgate total, com essa relação muito da natureza, dos animais, Isso. que são coisas contemplativas que as crianças adoram, cara. Isso faz. E aí óbvio que, por que a gente sabe disso? Porque nós estudamos cognição. Cognição por faixa etária, nós estudamos cognição Olha que por legal, faixa etária. interessante, cara. Pronto, Fantástico. aí vem a realidade. E para dar um suporte maior à ludicidade, nós trabalhamos com transversalidade. O que é Hum, transversalidade? A gente bota elementos do português, elementos da matemática, elementos da olha que geografia, legal. elementos da história. Então, nós já fazemos isso, mestre, a verdade é essa. O que a gente Sim, fez foi entender isso. Por exemplo, quando a gente faz assim, ó, A, E, I, O, U, O, I, E, A, E, I, O, U, vem criança, isso vem é brincar. fantástico. Cara, isso daí são as vogais, porra. A gente está ensinando as vogais com uma criança de 3 anos de idade, cara. Entendeu? Exatamente, exatamente. Paulo Isso é Freire, extraordinário. perfeito, Flávio. Flávio, Paulo Freire nos contempla muito dentro. A capoeira, na verdade, Paulo Freire deve ter conhecido a capoeira, cara, que a capoeira tem muito a ver com toda essa perspectiva de Paulo Freire. Tem um livro de Paulo Freire chamado Pedagogia da Autonomia. Cara, você vê, quem trabalha com criança, principalmente na capoeira, é totalmente isso. Sim, Entendeu? Então, por exemplo, voltando à transversalidade, quando a gente canta, é o riacho que corre para o rio, é o rio que corre para o mar é morada de peixe, quero ver quem vai jogar. Então, isso é geografia, cara. É o riacho que corre para o rio e é o rio que corre para o mar. Entendeu? Então, quando a gente vai cantando, Igreja do Bonfim e Mercado Modelo, cara, é geografia da nossa cidade, pô. A gente está ensinando para as exatamente. crianças isso. Já está inserido Entendeu? no contexto delas e quando visualizarem, não tem conflito, né? Fechou. Aí você fecha a parada. Quando elas falam assim, caramba, e a gente vai falando para eles sobre isso. Então, isso é uma base muito forte do MEC, que aí a gente vai inserindo os movimentos corporais. Aí, tipo assim, a gente tem sugestão de divisão da aula, como a gente faz, entendeu? A divisão da aula para a gente não se perder. Então, por exemplo, a Sim, gente trabalha 25% de musicalidade, 50% do tempo elementos corporais e 25% elementos de roda ou brincadeiras de dinâmicas que vão, de certa forma, conduzir para a roda. Porque as crianças, elas precisam, a criança de 3 anos, aos pouquinhos você vai colocando elas no ambiente da roda, porque quando você for fazer o seu evento, elas já sabem como se posicionar também na roda, para ficar quietinhas, para bater a palma, para saber que tem que esperar o momento do companheiro e da companheirinha jogar, exatamente. entendeu? Então, às vezes, Exatamente. pô, mas o aspecto de rigor não tem rigor. Não tem rigor. Com criança, a gente trabalha com esse nível Não. de mobilidade e flexibilidade. E Então, a aprende o gente ritual com facilidade.
O ritual ela aprende com muita facilidade. Ela pega, cara, porque a gente subestima, mestre. Nós subestimamos, a verdade foi essa. Ou seja, todas aquelas perspectivas lá atrás, que hoje em dia se chama de método construtivista, que nas escolas de educação infantil, pô, Paulo Freire, ele já mostrava isso lá atrás, cara. Entendeu? Na década de 70, Paulo Freire já mostrava isso, na década de 60. E Sim. isso vem aflorar mais por agora, esses métodos construtivistas, entendeu? Perfeito. Mas eu vou te falar mais. Tem muita coisa que já tem, por exemplo, o próprio... A gente vai um pouco para Pestalozzi, a gente passa por Rousseau, nós passamos por Rousseau também, para entender perspectivas educacionais. Rousseau, Pestalozzi, o próprio Allan Kardec, que é um espírita, né? Que é dentro dessa perspectiva, né, do espiritismo. Allan Kardec foi um grande educador, cara. Entendeu? Então, a gente faz a gente vai estudar essas perspectivas e vai, por exemplo, a gente tem muito trabalho na Europa, né? E muito dessas pessoas educadoras, eles são europeus, né? Então, a gente está falando de Rousseau, a gente está falando de Allan Kardec, então são pessoas, Pestalozzi, então isso, esse ambiente lá, quando a galera está lá na Europa, isso é fácil de acesso, porque isso está um pouco dentro do trabalho deles, não só, eu falo, o trabalho das escolas, como depois vai vamos dizer, o ensino médio e tudo, que passa por isso, esses filósofos, esses educadores e tudo. E aí, cara, por exemplo, a gente que está com os trabalhos lá na Europa, a gente vai captando isso da galera quando a gente chega lá. E não é só do nosso professor, da nossa professora, do contramestre, mestre, não. São os alunos que vão mostrando isso e vão, pô, isso aqui tem sido como o Flávio, ele acabou de falar aqui, cara. Exatamente, Montessori, exatamente, Flávio. Flávio acabou de falar de Paulo Freire, eu digo, é isso aí, cara. É isso aí. Mas eu vou te falar, não querendo nunca, óbvio, subestimar, ao contrário, valorizar e reverenciar essas pessoas. Mas a capoeira, tá tudo isso dentro da capoeira, mano. Quando você vai e começa a estudar isso... Até em Garnier, a capoeira tá... Até em Garnier, se você for ler as inteligências múltiplas, você vê capoeira ali, meu. Então, quando você pega esses grandes educadores, autores, que estão dentro dessas perspectivas, e aí você vai... Aí que é legal, que a gente estuda a capoeira, e aí faz toda essa fusão. Mas uma coisa super forte que a gente tenta trabalhar, e a gente tem como inspiração, eu particularmente, toda a minha galera, assim também, que a gente conversa muito, é o mestre Bimba e o mestre Pastinha. Porque disso a gente está falando, às vezes, de vias cartesianas. Porque é todo perspectivas eurocêntricas, né? Disso assim. Mas o que a gente faz? A gente também deixa um africacentrismo ele entrar também muito forte. Então, o que a gente faz? A gente deixa o popular nos guiar. O popular que nos guia, que o popular é o mais saboroso, é o mais delicioso. O cartesiano, ele entra quando o popular, ele permite e realmente é necessário. Entendeu? Então, mestre Bimba e mestre Pastinha, um exemplo muito forte é mestre Bimba e mestre Pastinha. O que mestre Bimba fez? Mestre Bimba, cara, ele tinha formatura? Tem. A formatura é via acadêmica. Carol falou alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Carol. A leitura, o estudo é estimulado na Europa. Assim, Carol falou, exatamente. Carol já foi algumas vezes para a Europa com a gente lá, nas núcleos da gente. Mas o que acontece é, por exemplo, o que o mestre Bimba fez? Mestre Bimba, dentro dessa versão, ele criou essas perspectivas cartesianas, um senhor analfabeto, ele aqui, ó, ele está me vendo aqui, ó, ele está aqui em cima, ó, ele aqui em cima. Está do teu lado, batendo palma. Um senhor analfabeto, cara, só que com inteligência emocional violenta, um gênio, cara, que se chamam, hoje em dia, intelectuais orgânicos, né? É um gênio, o mestre Bimba. Ele tinha bônus emocional. Ele sabia conduzir isso, ele sabia conduzir pessoas. E aí é a questão dessa comunicação. Teve atrito com alunos? Teve, cara. Relações têm atritos, entendeu? Então, não... Mas o que ele fez? Ele deixou penetrar vias cartesianas no trabalho dele, mas o que prevaleceu foi o popular. O que eu pego disso? Por exemplo, como é que eu enxergo isso?
Hum. Ele fez a formatura? Tem a formatura. Ele fez as sequências? Tem as 8 sequências. Ele pegou e colocou os 7 toques, que tem até mais, né? Mas pelo menos o que ele gravou foram 7. Então tem toda uma coisa ali de disciplina cartesiana. Mas é o seguinte, cara. Aí você vai no campo dos toques, por exemplo. Olha a criatividade e como ele criou e harmonizou tudo isso para tornar a formatura uma via que vem de uma via cartesiana, mas ele deixa o popular se integrar dentro disso. Entendeu? Exatamente. O popular, por exemplo, o que ele faz? Tem a madrinha ou o padrinho, quando a pessoa vai pegar o lenço azul dele. Perfeito. Entendeu? Então, isso são vias que já mexem com o sincretismo religioso, porque isso vem do catolicismo. Padrinho, E conexões com a própria família, né? Exatamente. Aí vai o popular. Padrinho vem do diminutivo padre em espanhol. Padrinho é paizinho, é como se você falasse paizinho. Então, ele coloca isso, o batismo, batizar. Então, ele gera um molho mais forte no popular, mas quando o popular necessita, vem as vias cartesianas para aprumar determinadas arestas que o popular necessita e deixa. E aí você tem que ter realmente uma destreza, uma percepção muito grande Mestre Bimba é fenomenal, Carol. Mestre Bimba, eu amo o Mestre Pastinha está ali também. Mas, para mim, eu tenho uma sintonia muito forte com o Mestre Bimba. Então, Perfeito. quando eu vejo isso que rege nossa escola. O que rege nossa escola é o popular na frente e o cartesiano vindo no momento que o popular necessita e permite a entrada do cartesiano. Por incrível que pareça, mestre papel aí, meu amigo mestre papel, por incrível que pareça, porque as pessoas às vezes podem até me enxergar, porra, mas o cara trabalha dentro de um senso de organização, a gente tem isso mesmo. Mas, cara, o senso de organização da gente está dentro da gente o lance muito o que você falou, do sentimento, né? Sim. Então, quando eu falo do caráter de irmandade da nossa escola, isso aí é latente, isso é verdadeiro da gente. E não é fácil, porque conflita quando você entra essas vias profissionais, né? Que mexe com grana, mexe com essas paradas todas e tudo. Perfeito, entendeu? Então, perfeito. Aí eu fiz um pouco aí dessa trajetória lá de trás, vindo para cá, como é que esses pensamentos que diga-se passagem, isso é muito, quando eu falo assim, que contra mestre Quibão, mestre Carol, esses meus e amigos também, mas falar mais dos meus alunos, essas pessoas, elas ajudam na minha formação, elas ajudaram e ajudam na minha formação, entendeu? Na minha formação como pessoa, né? Na minha formação como líder, entendeu? E isso daí, pô, eu acho que é bacana, é uma relação que não é fácil, porque, por exemplo... É de aprendizado, né? De abertura. Carol é minha aluna há 27 anos, cara. Então são 27 anos, 28 anos para ti. Calango, contra mestre Calango, é meu aluno há 26 anos, entrou junto com Carol, Calango, entendeu? A relação que eu tenho com o Quibão tem 22 anos a relação que eu tenho com o Quibão, entendeu? Fantástico. Aí o professor Bochecha aí, obrigado, meu irmão, meu amigo Bochecha. Na capoeira, interessante. E que você pontuou é bem interessante, entendeu? A gente conseguiu definir exatamente uma perspectiva do trabalho do mestre Bimba e mestre Pastinha. Porque o mestre Bimba falou menos, mas fez mais. O mestre Pastinha, eu não sei o tanto que ele fez, mas ele deixou muita coisa, mas no âmbito da filosofia. No âmbito do momento prático mesmo, o mestre ele Bimba... deixou, mestre. Ele deixou muito... Não, mestre Pastinha, por exemplo, mestre Pastinha, olha o que mestre Pastinha fez. Mestre Pastinha, ele criou o mestre de bateria, por exemplo. O mestre Gato Preto. Então, isso são processos que ele está no popular, mas ele organiza, vamos dizer assim, o popular deixou, segundo a visão do mestre Pastinha, isso é uma interpretação minha, quando ele cria o mestre de bateria, ele cria uma organização sistemática para o processo da bateria dele, mas é para um cunho popular. Então isso exemplifica, claro, e ele fez muita coisa. O mestre Pastinha, por exemplo, o SECO, Centro Esportivo de Capoeira Angola,
tem uma constituição jurídica. O SECA tem uma... E foi criado de uma forma, óbvio, formada em cartório em 1952. Em 1952, Mestre Bimba teve isso, toda uma formação. Eu concordo com você que o Mestre Bimba ele fez toda uma... Ele iniciou esse processo antes. Para mim é claro isso. Tanto que a gente começa a ver Mestre Pastinha a partir da década de 40. O Mestre Bimba, na primeira metade da década de 30, você já ouve falar sobre Mestre Bimba, entendeu? Exato. E até mesmo no final da década de 20, pelo menos o Mestre Jair Moura cita que o Mestre Bimba fez uma apresentação em 1927 para o deputado Simões Filho, que é o fundador do jornal à Tarde. Então, o Mestre Jair Moura cita, pelo menos. Não tem a comprovação do jornal. Eu nunca vi, pelo menos. Pelo menos eu nunca vi. Entendeu? Mas Mestre Bimba já está antes no processo. Mestre Bimba já está antes no processo. Mestre Pastinha, ele saca, e aí ele fica sendo muito esse grande guardião da capoeira Angola, né? Sim, grande, né? Mas aqui mesmo, ó, mestre, aqui, por exemplo, tem Mestre Noronha aqui, cara. O Mestre Noronha... Cara, eu sou fã do Mestre Noronha, cara. Aqui, Nunca cara, conheci, nunca vi nada dele, mas... Eu também não conheci, óbvio, eu também não conheci Mestre Noronha. Mas Mestre Noronha, ele deixou um manuscrito pra gente, que Fred que resgata esse manuscrito, Fred Abreu que resgata esse manuscrito, e, porra, ele deu muita orientação e para muitos pesquisadores, porque eu vivenciei isso com Fred, com Liberac, com Eugênio, eles pesquisando sobre Pedro Porreta, Pedro Mineiro, Antônio Boca de Porco, porra, então, Mestre Noronha, ele viu, ele mostrou muita coisa, falando dessas perspectivas do próprio Centro Esportivo de Capoeira Angola, que possivelmente já se criou na Gengibirra esse SECA. Ou seja, Mestre Pastinha, aquela reunião dos mestres antigos, possivelmente, já tinha uma sintonia do SECA. Tanto que depois o Mestre Pastinha e o Mestre Noronha, eles têm um conflito, eles têm uma briga. Aí Mestre Pastinha segue, né, que tem aquela história de Amozinho, né? Que a Berrê leva o mestre Pastinha, e Amozinho era o guarda civil que comandava a roda, e com isso deu a maestria da roda para o mestre Pastinha. Por sinal, o mestre Amozinho, eu tenho 2 filhos dele que treinam conosco, dois bisnetos do mestre Amozinho que treinam conosco aqui, cara. Dois bisnetos que treinam conosco, que é habilidoso, um menino fantástico, e Amozinho, que é o outro bisneto, até tem o nome do bisavô. A gente botou fazendo essa saudação. Que entendeu? Legal, então, cara. Descendente direto dele aí. Descendente direto do mestre Amozinho aqui, cara. Então, o que aconteceu? Que possivelmente, isso são leituras de Fred, leituras de Liberac, de Eugênio, possivelmente o SECA, o Centro Esportivo de Capoeira Angola, já existia nesse caráter lá na Gengibirra, quando o mestre Pastinha é levado pelo mestre Aberrê. E aí depois, mestre Pastinha que carrega o SECA. E aí, o mestre Noronha, ele já tem, ou não sei quando criou, se foi simultaneamente tudo, eu já tinha, a escola, o Centro Esportivo Conceição da Praia, o Centro de Capoeira Angola, a Conceição da Praia, uma coisa desse tipo. Era o nome da escola do mestre Noronha, entendeu? Entendi. Valeu, mestre Geleia. Obrigado aí, meu irmão. Obrigado pela presença. Boa aula aí. Então, mas você filtrou toda essa estrutura, entendeu? E construiu o MEC. A colaboração filosófica do mestre Pastinha entra também, ou só o método de trabalho do mestre Bimba? Com mais ênfase? Não. Na verdade é o seguinte, mestre. O MEC, ele é recheado disso tudo que a gente vem aprendendo. Que vem aprendendo até com você também, diga-se passagem. Então o MEC, ele é recheado disso. E aí a gente cria a nossa concepção de como criar essa base do MEC em cima dessa concepção lúdica, realidade e transversalidade. E aí a gente vai inserindo quais são os elementos que a gente vai fazer na parte de musicalidade, como é que a gente vai fazer isso na parte de gestual com os alunos, na parte da coletividade quando a gente pensa em roda.
Então, isso tudo é contemplado no MEC. E do MEC surgem as dinâmicas. Então, por exemplo, muita coisa da capoeira Angola, a gente coloca nos elementos gestuais com as crianças. Porque, particularmente, eu tenho muito essa ligação com a capoeira Angola. Tanto que, você sabe disso, eu trabalho muito no chão, né? Meu jogo, eu trabalho muito jogando. Meu trabalho de chão, eu sempre gostei muito de fazer o trabalho de chão. E isso muito é proveniente de uma formação e de influência da capoeira Angola. E a gente joga isso na dinâmica com as crianças. Entendeu? E a gente faz isso. Então, na verdade, é como eu falei, o MEC é o caminho. Mas isso são para as crianças. Aí, por exemplo, aquela criança ela já está virando ali para entrar naquela pré-adolescência, a gente já faz mistura do sistema de técnicas básicas, que é outra fundamentação da nossa escola, com o MEC. A gente já começa a misturar. Porque o sistema de técnicas básicas já vai uma coisa mais contundente. A perninha, ele já vai gingando de uma forma mais durinha, porque aquele garotinho, aquela garotinha que está com 9, 10 anos, ele já toma retadinho, entendeu? Então ele não quer ficar com a brincadeira, né? É o quê? É outra perspectiva que eles têm, né? São perspectivas que você... Aí já vem o estudo da gente de cognição, por faixa etária. E aí a gente vai misturando o MEC com o sistema de técnicas básicas, entendeu? E aí depois ele já entra nessa fase aí da adolescência, que já vai pegar aí seus 13 anos de idade, 12, 13 anos, essa gurizada. E aí, cara, a gente já vai na contundência no sistema de técnicas básicas. E a gente tem uma simbologia para isso. Por exemplo, até mesmo o adolescente, ele só tem uma volta. Por exemplo, a nossa graduação é dupla, né? Tem aqui dupla, passa 2 voltas, né? Com as crianças, nós temos três sistemas de graduação. O sistema de graduação infantil, infanto-juvenil e o juvenil. Até o juvenil só passa uma volta, porque contempla muito a parte arte. E aí, o juvenil, ele já vai tendo uma transformação ali, que é aquela criança que já virou adolescente, 12, 13 anos, e já está numa perspectiva forte do sistema de técnica básica, mas a gente só deixa uma volta. E aí, quando ele entra na graduação, que ele já pode, aí, com 14 anos, entrar na graduação adolescente adulto, entra com 2 voltas, que a gente chama da arte-luta. A outra volta já é a parte luta. Então, a gente trabalha, porque aquilo que eu falei para você me perguntou por que você ficou na capoeira, essa parte emocional da parte da espiritualidade da capoeira, eu tenho muito essa viagem, né? A gente viaja, ainda mais vai ficando velho, a gente pensa que é filósofo, enfim. E aí a gente fica viajando, né, cara? A gente fica viajando pra caramba, pensando que é um bocado de zorro e não é merda nenhuma. A perna sobe menos, depois pensa mais, pensa que mas não é nadinha, né? Não é nadinha, cara, assim, mas pelo menos a gente vai dando nossas cacetadas aí, fazendo. Mas a gente faz muito isso em simbologias, por exemplo. Isso aí não é, meus alunos não são necessariamente, eles precisam reproduzir isso, mas, por exemplo, na formatura eu tenho uma simbologia de formatura. Tem o aluno, os alunos que estão sendo formados a partir de Azul, eles sentam numa cadeira e aí tem toda uma passagem de mandinga que eu faço em cima disso e toca aquela música, vamos pedir o axé do mestre acordeon, e eu vou tipo abençoando eles, parecido como Jesus fez com os discípulos, enxugando os pés dos discípulos. Eu vou fazendo uma mandinga nos pés deles, que eles ficam sentados, entendeu? Sim. Eu faço uma parada, tipo abençoando eles, enxugando os pés deles e tudo. Já na graduação de mestre, né, que Carol passou por isso, o mestre de Larro passou por isso, 2 mestres formados, eu vou ter mais 2 agora próximo ano, que eu não posso falar ainda, mas vou anunciar depois. Ele fica parado, parado, e aí várias pessoas que fizeram parte da vida dele começam a entrar e jogar ao redor dele. Vai entrando um, vai entrando outro, vai entrando outro, aí começa a jogar ao redor dele. Várias pessoas que fizeram parte da trajetória na vida dele na capoeira. Isso tem aí pelo YouTube, tudo, essas formaturas. Então são simbologias que a gente vai... A montanha não se move, mas o povo circula a montanha. Não é? Então é mais ou menos isso. Ele está ali sendo, reverenciado, exatamente isso. Ele está ali sendo reverenciado, entendeu? Ele tá assim, das pessoas, e eu passo por isso, e eu estou ali
eu sou, por exemplo, se é um aluno meu que está sendo, eu que sou o último a passar, eu estou reverenciando ele também. Eu Sim, também claro, estou, claro. que eu Que a faço história é parte dele, do, né? eu faço parte da história dele, né? E mais desde aluno, aí entra aluno dele, enfim, vai entrando. Pô, Carol mesmo, o ano passado no Festival Internacional, foi uma irmã dela, aí foi contra Mestre Calango, aí foi Mestre Papa, aí, pô, todo mundo que fez essa trajetória com Carol, né? Também foi acho que foi Coruja também, que foi do projeto social, que Carol deu aula também, Coruja é meu aluno até hoje, né? Então, enfim, são essas simbologias, né, cara, que a gente trata muito disso, né? Eu particularmente, eu gosto pra caramba, não vou mentir que eu gosto desse clima da capoeira, essa onda do folclore, né? Como as pessoas, besouro não existiu, besouro não voava. Eu digo, rapaz, mas João Pequeno disse que voava, eu acho que ele voava e ele se transformava em besouro, cara. O imaginário, Eu, o imaginário é importante. Você pode matar o imaginário na cabeça das pessoas, cara. Fica muito imagina. tecnicista. E tira Exatamente, muito. fica chato. E é por isso que a gente gosta dessa parada com a criança, né, cara? Com a Exatamente. criança. A Muito bem. criança, então, quando você mata um sonho de uma criança, cara, pô, você está fazendo um grande desserviço para ela, Se a entendeu? criança quebra um braço, um gesso resolve. Quebrou um sonho, talvez uma vida não recupere. Então, Grande são, Japanese. são perspectivas que aí vem de novo esse campo. O popular gera muito essa emoção para a gente. Eu dou um Exato. exemplo assim, por exemplo, o Carnaval de Salvador. A Ah, gente aqui de Salvador gostava muito daquele carnaval antigo de rua. Aí, sim. era gostoso pra caramba mesmo, muito bacana. Teve uma época violenta e tudo, né? Década de 80, 90, o carnaval aqui muito violento e tudo. Mas aí, cara, entraram os camarotes. E aí os camarotes foram coisas fechadas, onde às vezes não tocam nem música mesmo do próprio carnaval da Bahia e tudo, são músicas eletrônicas, mas tudo bem, não estou questionando não que Sim, quem é uma gosta ilha, disso, né? Vira uma ilha, né? quem gosta disso daí, tudo bem, mas eu estou falando que, por exemplo, a gente que sempre gostou desse carnaval antigo, que era da rua e tudo, esse prazer natural de curtir atrás do trio, entendeu? Por isso, chame, 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 gente, que a gente se completa em jeitos de alegria. Na praça aí o poeta. Aí pô, você vai, aquelas Moraes Moreira, aquela onda Isso. toda, atrás do trio, não tinha zorra também, não tinha blocos. Eu não estou questionando, não. Acho que é muito bacana também, tudo é muito bacana. Mas só que aquele popular era super prazeroso. Aí você vai entrar hoje em dia no camarote, que eu já fui para camarote e já fiz várias apresentações de capoeira. É um Ah, ambiente bacana, cara. Mas é um ambiente totalmente despregado do que é o Carnaval de Salvador, cara. É totalmente, mestre, na boa. impermeável, né? É impermeável. Não é Aí o tratado. Carol falando, época da mortalha. Então, porra, essa parada, cara, essa parada, porra, era demais isso, entendeu? Não quero ser saudosista, também não é essa viagem. A gente tem que saber que as coisas passam e às vezes a vida é cíclica, que ela também às vezes se revigora de outras formas, se repagina de outra forma, né? Mas, Exatamente. mas aí eu quero mostrar só esse ambiente popular, que é demais isso. Esse ambiente popular é demais, cara, entendeu? É Isso espontâneo, né? Você cria as formas no momento ali, as porque tem coisas. essa espontaneidade, exatamente. Por isso que é bom, mestre. Porque ele é Exatamente. mutável. E ele é. Pô, uma vez eu perguntei para a professora Emília Biancardi, falando sobre o toque do maculelê. E eu Ah, falando como a gente toca o maculelê hoje em dia, que é derivado do Congo, né? Do Congo de ouro. O toque que a gente faz sim. do maculelê e não é o Congo em si. E aí eu perguntei para ela, professor, do que é que você acha? Eu digo, mas a cultura ela é mutável, meu filho. Não tem problema quanto a isso. A cultura é Exatamente. mutável. Você vai impedir uma coisa mutável que existe isso? Óbvio que a gente tem que ter um certo nível de discernimento para nego não fazer bagaço com a capoeira e com a cultura e tudo, Não né? perder a Mas eu coerência, né? acho, mas eu acho que muitas dessas pessoas que às vezes vão fazer isso, no caso da capoeira, que aí eu posso falar um pouco mais com propriedade, a capoeira ela mesmo expulsa essas pessoas. Ela mesmo dá Sim, um jeito, aquela seleção natural, ela bota para ela fora é essa parada. biodegradável. Ela sai fora, cara, entendeu? Ela sabe, ela tem aquele efeito esponja, ela É. vai, mas só que ela sabe depurar o que serve para ela e ó, o que não for,
Baubau, ela É um elimina. grande rins, ela, né? Purifica e Exatamente. expele. Ela faz muito essa função, exatamente, renal aí. É bem Bacana, isso mesmo. Mas, bacana. deixa eu botar só um pouquinho lá no MEC, só uma perspectiva. Uma criança que passou as fases dentro do MEC, lá, do seu projeto, do seu trabalho. E chegou com 12 anos de idade, por exemplo, e alguma coisa aconteceu na vida dela que teve que largar a capoeira por causa de mudança, por causa de, sei lá, algum motivo qualquer. Tu tem uma perspectiva da influência, do impacto desse tempo na capoeira para a vida dessa criança fora da capoeira, para o resto da existência dela? Totalmente, mestre. Você sabe muito bem que dentro do período que até os 7, 8 anos de idade, forma boa parte da personalidade da pessoa, né? Sim, é a Então, programação. Então, isso aí solidifica muita coisa que está ali dentro. E aí, isso, pelo que a gente sente, vai aflorando aos poucos na trajetória dela e aflora muito lá na frente depois. E aí, Exato. se a gente for, às vezes, fazer interpretações da nossa vida, a gente vai ver muita coisa que aconteceu lá atrás e que a gente é chamada herança, né? É, Porque, por exemplo, a gente é cheio dessas heranças, né? E tem heranças que às vezes não são muito boas, que pode ser até a herança familiar também, que às vezes não é muito boa. Por exemplo, exatamente. uma herança social que tem isso na perspectiva geral, é o que a gente vê hoje em dia, são essas perspectivas consumistas. E a Sim, gente não sente que a gente é inundado dessa herança dentro com esse teor consumista. E a gente exato. não sabe que a gente vai chamar de inconsciente coletivo. Você vai na onda, cara. Então, Exato. quando uma criança, você pega uma criança que ela vai sendo trabalhada dentro de uma escola, que tem uma fundamentação bacana, uma criança tá, vamos lá, aqui a gente pega a criança a partir de 3 anos. A gente pega essa criança e vai trabalhando esses valores e a criança, em vez de ela escutar o Justin Bieber, ela vai escutar músicas do Mestre Pastinha. Ela vai ver algumas coisas nessa sintonia. Em vez de ela fazer o teatro do Halloween, ela vai fazer um teatro que acontece perspectivas folclóricas do nosso país. Então, você vê que a estrutura do MEC, a gente trabalha na realidade dela. A gente não vai para o Halloween. Eu nunca fiz Halloween, mas meus alunos de fora, por exemplo, se isso está dentro da perspectiva do país onde eles estão, acho que dá para contemplar o Halloween. Eu não estou Sim, claro. questionando o Halloween. Eu estou dizendo que o Não. Halloween aqui não faz parte de uma perspectiva de Brasil, cara. É Entendeu? cultura alienígena, né? Pelo menos não fez nenhuma. Eu nunca fiz Halloween na minha vida. Na minha vida nunca rolou Halloween. Entendeu? Então, essa criança que é inundada desses valores, e aí, isso daí, com certeza, é aflorado no decorrer da trajetória dela, principalmente na fase adulta. Porque até Exatamente. então, ela vai entrar na fase da adolescência, você não consegue gerar, pelo que eu vejo assim, você não consegue extrair efeitos contundentes daquela formação. Mas Não, isso, adolescência não. não muito, né? Mas você vai ver cada vez mais isso sendo aflorado. Aí ela vai começar a falar, cara, isso daqui tem muito a ver com essas perspectivas. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu fui um cara que eu fui criado no bairro de Brotas. Brotas é um bairro classe média baixa aqui em Salvador, entendeu? Perfeito. E eu sempre fui um cara classe média. Eu nunca fui um cara pobre, mas minha família, meus pais, é aquela classe média arrochada, né? Sei. Que vai no limite dos pagamentos mensais, né? E quando consegue, às vezes. E É. quando consegue. Entendeu? Então, por isso, eu tinha ali muitas comunidades em Brotas ao meu redor. E eu jogava futebol, que a gente chama de baba, que eu ia bater baba com a galera, cara. Entendeu? Então, eu via todas essas perspectivas de ambientes, e diga-se de passagem, aquelas comunidades, eu falo comunidades que eram favelas, sim, mas eram diferentes dessas favelas hoje em dia, porque a gente trabalha há 27 anos dentro de comunidades e as favelas nesses últimos 15, 20 anos se transformaram drasticamente. Está muito feio o que está acontecendo. Não é o fato geográfico onde está situada a favela, mas é o fato social que aconteceu dentro das favelas, entendeu? E a gente sabe, né, o que aconteceu, e isso a gente sabe que é fruto de todas as perspectivas
governamentais. E não estou citando Intencional, esse governo. intencional. Não estou citando esse governo, o de trás, são todos, cara, a verdade é essa. Uns fez mais, outros, mas o buraco está aí até hoje, está aí, isso que está acontecendo. E diga-se passagem, nós somos uma grande ferramenta, que você sabe disso, mestre, uma ferramenta transformadora dessas perspectivas negativas que acontecem com essa gurizada. Eu tenho diversos alunos que, graças a Deus, não só estão na capoeira, mas outros que adentraram nesse caminho, que fizeram parte do projeto social, exatamente essa sua pergunta. E hoje em dia, eu me bato com eles e falo, porra, Balão, você não sabe como foi bom o Capoeiragem Mirim, que é o projeto social, ou passar por aquilo e tudo. Então, mestre Dunga aí na área também, mestre Dunga. Então, isso tudo são perspectivas, cara, que eu te dou certeza absoluta, eu não sei, vai depender o nível de interação que aquela criança teve com aquela escola de capoeira, como aquela escola estava fundamentada para realmente gerar aquele efeito transformador para aquela criança, mas sempre vai ter aquela semente que foi jogada ali, e essa semente ela vai florescer em algum momento no futuro. Entendeu? Como vai ser? De diversas formas. Diversas formas. Para mim, eu sou um eterno apaixonado e crente, que eu falo assim, eu tenho uma figurinha que eu pedi para fazer, eu e Mestre Gigante está até aqui, né? Mestre Gigante. Eu falo assim, ó, o mundo ainda não descobriu a força da capoeira. Eu posso ser um aficionado pela capoeira, eu posso ser um cara otimista pra caramba, mas o mundo ainda não descobriu a força da capoeira, cara, o que a capoeira tem. Pô, mas a capoeira está em mais de 170 países, em quase todos os países tem um movimento, mas o mundo ainda não descobriu a força dela dentro da sua essência e plenitude, entendeu, mestre? E vai descobrir, porque a gente está fazendo isso muito pela via do amor, cara. A gente ama o que a gente faz, entendeu? Então, quando você trabalha aí dessa forma, isso aí é mais fácil disso aí ultrapassar vários tipos de barreira. Então, tem uma coisa que eu falo muito, que depois outro aluno meu falou, que Bruce Lee que falava, eu não sabia disso. Eu falo muito na perspectiva corporal, que eu digo, o seu corpo tem que funcionar feito água na capoeira. Aí meu aluno falou, porra, Bruce Lee falava isso, mestre. Eu digo, porra, eu não sabia, sinceramente. Legal. Mas eu falo que a capoeira é igual a água. Entendeu? Um grande exemplo disso é Mestre Bimba. Né? Em 1937, ele foi chamado para entrar no Palácio Governamental, que era o interventor, Juraci Magalhães, que era o governador da época, né? Chamado interventor geral, em 1937. Então, Fred Abreu tem uma frase que fala assim, ó, Mestre Bimba, ele conseguiu ser feito água, aí é a minha interpretação, eu vou dizer depois a frase de Fred, ele consegue fazer feito água, em vez de ir para embate direto, ele vai fechando por outros processos e vai entrando na sociedade. E aí tem aquela velha história que as pessoas falam, e mestre Nenel fez questão de botar no livro dele agora, que o mestre Bimba se vendeu para os brancos da sociedade. Mestre Nenel tem outra ótica disso, ele fala, não, cara, ele enegreceu, ele africanizou a sociedade, ele jogou elementos que estavam ali à margem da sociedade, ele colocou ali dentro de uma perspectiva, à margem dessa elite, né, sociedade, porque qualquer uma é sociedade em geral, todo mundo faz parte da sociedade, mas aquela elite, e ele vai lá e coloca essas perspectivas afrodescendentes ali dentro, entendeu? Então, essas perspectivas, cara, que ele vai funcionando feito água. Aí o que Fred fala que o mestre Bimba, ele foi o primeiro cidadão negro daqui de Salvador que ele adentra dentro de um palácio governamental com profissão de negro, porque outros já tinham adentrado, mas eram profissões gerais, eram advogados, engenheiros, jornalistas, mas mestre Bimba adentra com profissão de negro em 1937, que era da capoeira. Então Fred tem essa leitura excepcional, ele está aqui me vendo, ele está aqui, ó, Fred. Ele está aqui. Ele está aqui. Entendeu? Então, ele também em Salvador, estava devendo, mas um dia eu vou pagar para ele, aí vai se encontrar um dia. Com certeza. Eu fiz até uma matéria, exatamente isso, eu vi uma matéria na revista que eu fiz quando Fred faleceu em 2013, eu digo até mais, né?
Até Exatamente. um dia aí que a gente vai se bater, todos nós, um dia Ah, com a gente certeza, vai com se certeza. bater. E aqui, cara, aqui mostra muito essa minha força, né? O mestre Bimba está no meio, o meu mestre Benivaldo, o meu mentor Fred Abreu, aqui a nossa escola, aqui uma árvore, né? Que tem essa toda essência que vai para aquilo que eu falei. Então, são as simbologias que a gente vai viajando aí Fantástico. e vai se energizando na nossa trajetória. Parabéns, meu querido. Ô, mestre Balão, preciso fazer 5 perguntas para você. Eu faço as minhas considerações finais e depois você encerra a live do seu jeito, do jeito que você quiser. Tudo Oui, oui, bem? oui. Oui, oui. Tu parles français? Quem falou? Quem tá aí? Pô, tá Pergunta- vendo aí? Eu perguntei se você vai falar, se você fala francês, se você, Não habla, assim, não habla, não habla. vai Eu lá, tenho que aprender mestre. como é que fala, cadê meu almoço, cadê meu dinheiro em francês? Aí eu resolvo. É que eu aprendi quando eu fui para a Europa, né? Meu almoço, meu dinheiro. Pronto. Resolvi minha vida. É por aí mesmo, na base. Exatamente. Vou amiga minha amanhã para a França lá, eu vou aprender a fazer francês agora. Fluente. Tá bom? Meu querido francês, o francês é matrix, é problemático, hein? Então essa trilha é complicada. Vamos lá. Mestre Balão, o que é a capoeira? Rapaz, a capoeira é, faz parte de grande parte da minha vida. Eu não vou falar que é tudo, porque minha família é um ambiente maior. Deus, Sim. eu faço Deus, minha família, a capoeira junto com meus amigos, amigas e tudo. Boa, sequência. Excelente. Parabéns. Mestre Balão, é, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Totalmente. Então, Por quê? muito por tudo que a gente falou, que eu particularmente, eu já te falei aqui, eu acho que a capoeira é uma das grandes ferramentas transformadoras de via social, cultural, esportiva, educacional do Brasil. Então, isso já é um elemento importante para esses jovens vivenciarem isso e vai se tornar do mundo. Então, Sim. isso aí, para a humanidade, a capoeira é bom para a humanidade. Porque ela trata de caráteres muito simples. E cada vez mais a gente está adentrando nessas simplicidades. O mundo ele está querendo essa simplicidade. Eu estou vendo isso, né? É o Pelo retorno para as menos, origens. Né? pelo menos a minha percepção, né? É verdade. O tecnicismo faz o quê? As pessoas ficam preocupadas com o que está fora e somam o que está fora para poder suprir o que está dentro. Eu tenho um carro, preciso de 2 carros, 3 carros, começa a dar vazio existencial. Preciso de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, dá vazio existencial. Então, quer dizer, o que está fora não satisfaz internamente. E a capoeira satisfaz de dentro para fora. Porque daí Exatamente. entra a dança. Então, Perfeito, ela consegue realmente preencher perfeito. essa lacuna. Parabéns. Mestre Balão, uma perspectiva trágica. Se imagine a sua vida até hoje sem a capoeira. Você consegue alcançar? O que você seria hoje? Não, não consigo. Ninguém consegue. Eu não Incrível, né, cara? consigo, cara. Eu acho que possivelmente eu tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou engenheiro civil, né? De Hum, formação acadêmica. E eu acho que eu ia ser um cara chato pra caramba, cara, sistemático. A capoeira, ela me amoleceu, entendeu? Ela me amoleceu. Mestre em te medicina tem humanizou. uma. Mestre em medicina. Na verdade, eu tenho uma formação na minha família muito forte e proveniente de meu pai. Não é à toa que meu pai está ali com o Fred, ali na igreja do Bonfim, aquela foto ali. Sim. E meu, eu tenho esse caráter em casa bem humanístico, né? Meu pai era professor e tudo. Mas a capoeira, ela me amoleceu mais, entendeu? Ela me deu perspectivas de enxergar um mundo diferente mesmo, aquilo que todo mundo fala, né, de cabeça para baixo. Mas mestre em medicina, ele fala isso também dele, que a capoeira o fez tornar um médico melhor. Mestre em medicina fala isso também. Olha que legal, fantástico, cara. Fantástico. Parabéns. Meu querido Balão, o que o senhor espera da capoeira? Rapaz, eu não espero muita coisa, não. Eu deixo o rio. É o riacho que corre pro rio.
É o rio que corre para o mar é a morada de peixe, quero ver quem vai... Na verdade, eu não fico... Eu já fui assim, mestre, eu já fui assim. E eu quebrei a cara. Quebrei a cara Esse fica tem, complicado. sei lá, 12 anos mais ou menos. Aconteceu uma parada comigo muito sinistra, eu estava muito nessas perspectivas, muito, às vezes, querendo organizar demais as coisas. E aí, quando eu vi isso, foi um divisor de águas na minha vida e eu preferi deixar a vida me levar, e a vida leva eu. Perfeito. Mestre Balão, o que o senhor pode fazer? Mas tenham objetivos, não é uma Sim, coisa largada também não. Tem um objetivo, porque às vezes o nego pode ficar assim, porra, cara, esse bicho aí, as perspectivas aí, eu vejo a escola organizada de capoeira, o cara, enfim, pô, entendeu? Mas a gente tem perspectivas organizadas, sim, tudo, mas a não, gente com não certeza. fica fazendo mais essas projeções a médio, longo, eu não. É no máximo aqui, daqui o que pode acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí a gente vai levando a vida na manha. Não, eu sei como é que é, tipo assim, guardar, alimentar a perspectiva da resposta de outras pessoas. E você não tem a resposta, fica frustrado. Então, eu faço o seguinte, eu mostro resultado. Eu não guardo ninguém, eu mostro resultado. E se alguém reconhecer, pô, obrigado, valeu. Se não reconhecer, a vida segue e eu continuo produzindo. É que nem Claro, você. Continuar certeza. produzindo, vai produzir. Se ninguém reconhece, problema de quem não reconheceu. Você está construindo uma história e deixando um legado. Isso é o que basta para um homem. Ponto final. Perfeito. Mestre Balão, o que você pode fazer pela capoeira? Cara, eu falo para os meus alunos que é o seguinte: eu sou um cara extremamente esforçado. E o que eu falo para eles, o que eu prometo para eles é esforço. Mas eu sou um cara limitado. Eu tenho minhas limitações. Então, o que eu posso fazer para a capoeira é eu dou o máximo de mim. Mas às vezes o meu máximo que eu tenho, eu não quero que ninguém espere em termos de níveis e vá fazer comparações. Então eu Sim. falo, você tem que me entender qual é o meu máximo, mas saiba que eu estou dando o máximo de mim. E o que eu faço pela capoeira, na verdade, mestre, eu não sei se um cara morno, ou eu sou um cara quente, ou eu sou um cara, fico aqui na minha, mais frio. Eu não Se sei ser não vos meio termo. vomitarei. Eu não sei ser Ah, meio bem. termo. Eu não consigo ser meio termo. Aquele aperto de mão que você aperta. Não, eu aperto a mão aqui, ou eu não aperto a mão da pessoa. É aquele Horrível. aperto de mão. Ou eu aperto a mão segurando, ou eu não aperto a mão da pessoa. Entendeu? Eu não tenho meio termo. Eu não gosto de ser meio termo. Perfeito. Isso é muito bom. A Bíblia fala: eu não vos dei espírito de covardia. Se Deus não deu espírito de covardia para o ser humano, é porque deu espírito de coragem, determinação, de luta. Então, quando eu vejo uma pessoa fraca, que não quer fazer, procrastina ali, sabe o que eu faço? Eu me afasto. Porque não me interessa, entendeu? Mas, Balão, uma honra falar contigo. Eu já Pô, a falei honra isso umas minha, duas, cara. três vezes. Você é um fazedor, como o mestre Bonsa Tig bem falava. O mestre Tig é padrinho do meu filho. É padrinho do meu filho, morreu, mas Eu ainda é lembro. padrinho do meu filho. Sim, eu lembro, você Então, falou. você é uma da personificação de um fazedor, entendeu? Você é uma máquina que trabalha para o bem da capoeira, para o bem da sociedade, bem da sua família. E o resultante disso é o seu bem, que você não procura o seu bem diretamente, você procura o seu bem indiretamente através do seu trabalho. Tenho uma honra de falar contigo, de ser seu amigo. A honra é Foi um minha. Eu prazer também, te mestre. visitar. A live é sua, encerre como você quiser, meu querido. Muito obrigado. Cara, primeiro agradecer sempre a Deus, né? Pela Sempre. saúde que nós temos. Pedir a Deus proteção para as pessoas enfermas, né? Que graças a Deus está cada vez essa pandemia aí está diminuindo, graças ao nosso bom Deus, Amém. né? E outras coisas também que acontecem, mas a perspectiva que está acontecendo também aqui no Brasil, as pessoas também morrendo de fome pra caramba. Isso não é de agora, isso já acontecia, mas as coisas também estão muito confusas e Século tudo. XXI, cara, é inconcebível isso. É inconcebível. Isso para mim, cara, é uma coisa que dói meu coração, mas ao mesmo tempo, depois que dói, eu saio feito um leão para executar as coisas dentro das minhas possibilidades e das pessoas que eu motivo para vir junto. Então, agradecer a Deus e que sempre nos protege todas as pessoas, né?
Meu pai, que é uma figura, e minha mãe, duas figuras notáveis que já estão lá no céu e eles aí me criaram e tudo, minha família, minha esposa e meus filhos, que é aquela motivação maior que tem na vida, que a gente vê, os filhos principalmente, né? Agradecer a Exato. vocês, meus amigos, todos, né? Desde os meus alunos que são próximos e me aguenta pra caramba, que eu sou um cara que quando eu dou pra falar às vezes, cara, eu tô me achando, porra, às vezes filósofo, eu fico, porra, e aí, enfim, que me aguentam, agradecer tudo e, cara, vi naquela frase que tá ali, é capoeira sempre mais. Pra mim é isso, é Sempre. capoeira sempre mais, entendeu? Maravilha, maravilha, Então, maravilha. Isso é muito bom. Querido, parabéns pelo bate-papo, muito grato por toda a oportunidade de conhecer essas obrigado, mestre. Eu duas que te séries dessa agradeço muito. capoeira. Até Ah, aqui, ó, sim, o Sr. Guilherme falando. Querido, instrutor Guilherme. Obrigado, mestre. obrigado, Guilherme, obrigado, pessoal. Balão, fica na paz, Obrigado, saúde, mestre. paz, prosperidade para você, sua família e seu trabalho. Espero logo, Amém. logo estar contigo, te abraçar presencialmente, tá ok? Com a graça de Deus. Estou em São Paulo aí, hein? Quando? Ah, o Balão falou. Que Evento do bom. Contramestre Quibão, Isso. agora, desculpe, no primeiro final de semana de dezembro, hein? Estou Estarei chegando lá. aí em São Paulo. Vamos lá, Junto com o mestre. Sabiá A e mais galera toda alguém. aí de São Paulo, vamos lá. Que mais um evento bacana aí da escola da gente. Quer ver os amigos e as amigas lá. Maravilha, eu vou lá vender livro. Ah, claro, óbvio. Eu vou querer lá comprar o meu. Lá mesmo. Maravilha. Um Um abraço, abraço. obrigado. Um abraço.